Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos na sua casa. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, também ao nosso pastor, que nesta noite, como eu tenho visto e ouvido muito Deus falar, e este último hino aqui cantado, cada letra dele me fazia refletir sobre a nossa batalha. A Bíblia nos deixa claro que enquanto estivermos neste lugar, a nossa batalha será dia após dia. Mas diante de nós vai um general de guerra que está nos levando para um caminho certo. E todos aqueles que não desistem em tempo de guerra, todos aqueles que quando a luta parece que se acirrou, mas ele fecha o punho com a espada nas mãos, firma os seus passos no chão e acredita no general que vai à sua frente. Este exército é invencível diante do Senhor. Por isso louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Meus irmãos, por gentileza, gostaria de convidar a amada igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo 20, até o versículo de número 22. 1 Samuel, capítulo de número 4, do versículo 20 ao 22. Diz assim: E ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu e não fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel. E isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Meus irmãos, para que nós possamos entender este texto, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos entender o que este texto está nos dizendo. Porque quase todos nós conhecemos que esta passagem está falando de um momento em especial onde Israel está triste, onde o povo de Israel está se sentindo derrotado, onde o povo de Israel está se sentindo humilhados, porque a coisa mais importante que Israel tinha como símbolo de vitória era a arca da aliança da presença de Deus. E quando nós lemos este texto, vamos ver uma mulher que ela coloca no filho que acaba de nascer, ela diz: olha, o nome desta criança será Icabô, porque será o símbolo do dia em que Israel perdeu a glória de Deus. Mas para que nós possamos entender, vamos voltar alguns anos no tempo. No livro das Crônicas, a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele diz a Davi, ao rei Davi, diz: Davi, você irá separar juntamente com os demais anciões, você irá separar alguns levitas, e há de ser que estes levitas que serão separados, cada um terá a sua função, cada um terá o seu papel, cada um terá o seu chamado. E Davi, ele começa a separar juntamente com mais 3 homens, Asaf e Geduntum, e aí eles começam a separar cada levita com uma função, uns para tocarem instrumentos de corda, outros para tocar instrumentos de sopro, outros para cuidarem dos utensílios da casa de Deus, outros para que fossem cantores na casa de Deus. E existia
3 quartetos de levita que me chamam muita atenção. A Bíblia vai nos dizer que todos tinham a sua importância. O que tocava, o que cantava, o que cuidava dos utensílios da casa, aquele que cuidava do sacrifício junto ao sacerdote, mas existia 3 quartetos de levita diferentes. E são esses 3 quartetos de levita que o Senhor falou fortemente ao meu coração, que seria como o papel da sua igreja na terra. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor manda separar os levitas, Ele vai dizer, olha, agora para levar a arca, e eu achei muito interessante, porque eu olhei em 5 versões bíblicas, e não encontrei nenhuma versão que dissesse assim, ó, para carregar a arca. Não, em quase todas as versões que eu li está, para levarem a arca. Ou seja, levar a presença de Deus não é um fardo, mas é uma missão. E a Bíblia, quando nós vamos olhar dentro do contexto, os levitas tinham um papel que ninguém poderia desempenhar. Aquele que cantava, cantava. Aquele que tocava com amor e com engrandecimento ao nome do Senhor. Aquele que cuidava dos utensílios, ele cuidava com um amor tremendo. E todos olhavam e diziam, eu tinha tanta vontade de fazer essa função, mas o Senhor dizia, esta função é unicamente para os levitas. Então o Senhor era louvado no papel de cada um. E nos dias que nós estamos vivendo não é diferente. Fomos chamados para louvar e servir a Deus com amor, com gratidão e com toda a devoção. Mas a Bíblia vai dizer que estes outros levitas, eles tinham algumas características diferentes. Primeiro, para levar a arca do Senhor, estes levitas tinham que ter a mesma estatura. Eram homens que tinham a mesma altura. Eram homens que tinham que ter o mesmo tamanho. Mas por que, irmão Luciano? Porque a arca do Senhor, ela não podia sofrer nenhum tipo de desequilíbrio. Ela tinha que ser levada na mesma altura. Aqui nós vemos a simbolização de como Deus quer que cuidemos da sua obra. A segunda característica para os homens que levavam a arca, quando eles caminhavam levando a arca, eles precisavam dar os seus passos com os mesmos compassos, perna esquerda e perna direita. Eles tinham que andar de maneira igual. Eles tinham que dar os mesmos passos. Um não podia pisar com a perna esquerda e o outro com a direita, não. Ambos tinham que dar o mesmo passo, no mesmo sentido e na mesma sintonia. Para quê? Para que houvesse uma igualdade, para que a arca de Deus, a presença do Senhor, ela não se desequilibrasse nem para um lado e nem para o outro, mas é para que a glória de Deus ela pudesse ir de uma maneira uniforme. Oh, aleluia. Meus irmãos, Deus, Ele olha para os detalhes de como nós fazemos a sua obra. Deus olha para a sua igreja e Ele olha o detalhe de como nós louvamos a Ele. Eu não posso querer louvar melhor do que a irmã. Eu não posso querer adorar melhor do que o irmão. Eu não posso achar que eu sou mais alto do que o meu irmão. Não. O Senhor está dizendo, leva a minha presença com igualdade. Adore o meu nome na mesma retidão. Glorifica a minha presença de uma maneira única. E a glória de Deus se manifesta. Deus olha e diz, eu quero 3 quartetos de levitas, todos iguais. Nenhum será diferente do outro, porque a minha glória, ela não pode sofrer nenhum desequilíbrio. Mas nós sabemos que muitas das vezes, quando fazemos a obra de Deus, corremos o risco de não entender como é o nosso irmão do lado está.
E o Senhor diz, olha, dê os passos do mesmo jeito. Caminhe com os mesmos passos, na mesma velocidade, com a mesma retidão. Nenhum se apresse e ninguém se atrase. Caminhe de maneira igual. Porque quando caminhamos de maneira igual na presença de Deus, todos nós recebemos a glória de Deus e a presença de Deus, porque Deus se agrada que seja assim. Então o Senhor está falando do quê? De igualdade. Deus não quer que no meio do seu povo haja diferença. Existe lugar que diz, não, mas sabe como é que é, irmão? É bom ter aí uma competição saudável, cristã, evangélica. Não, irmão. Na presença de Deus, o Senhor quer que nós louvamos o Senhor com igualdade, com o coração cheio de alegria e da presença do Senhor. Mas vai passando o tempo. E muitas vezes no meio do povo de Deus começa alguém a dizer, olha, eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. A minha adoração vai ser melhor. Aí alguém diz, olha, eu trouxe uma coisa diferente aqui, eu sei que Deus vai se agradar. Então eu quero fazer algo diferente. E muitas vezes as pessoas não percebem que aquelas coisinhas diferentes, aquelas inovações diferentes, vai distanciando a glória de Deus do meio do seu povo. Aí a Bíblia vai nos dizer, e eu quero aqui adiantar, irmãos, devido ao horário, a Bíblia vai nos ensinar que quando Israel começa a caminhar pelos lugares que o Senhor dizia para que ia, em todo lugar que Israel pisava, Deus era com eles. Deus dava vitória, Deus sarava a terra, Deus fazia com que a terra produzisse alimento, Deus fazia com que os seus inimigos batessem em retirada. Deus mostrava para os inimigos de Israel que a presença dele ali era notável, e todos olhavam e diziam, olha, aquele povo tem um Deus que zela por eles, e aquele Deus que está com eles, aonde eles pisam, o Deus deles dá a eles vitória. Aleluia. Mas Israel, ao longo do tempo, não vai entendendo a importância da presença de Deus no meio deles. Israel começa a se contaminar com algumas coisas estranhas do lado de fora. Pessoas estranhas, deuses pagãos, costumes estranhos. E Deus vai olhando para aquilo e vai se entristecendo. Agora a presença de Deus não é mais viva como eles olhavam e viam uma coluna de fogo ou uma nuvem, não. Agora os profetas já não estão tendo mais a palavra ali mais. Por quê? Porque a presença de Deus está mostrando, vocês estão me entristecendo. Aonde está o vosso louvor? Aonde está a vossa adoração? Aonde estão os vossos cânticos? Aonde está quando vocês sacrificavam diante de mim com alegria? Não tem mais. E Deus está se entristecendo. E eu sei que é duro ouvir isso, irmãos, mas nós não vivemos em tempos diferentes desse. Quando entramos na presença, na casa de Deus, muitos às vezes dizem, eu não vou glorificar porque eu não senti, eu não vou adorar porque não estou com vontade, eu não vou orar porque eu não estou sentindo vontade de orar, eu não vou cantar porque eu não gosto deste hino. E o Senhor está olhando e está dizendo, aonde está a minha adoração? Aí o inimigo está fazendo aí fora, irmão, uma destruição, está destruindo, está acabando com tanta coisa. E alguém diz, Deus não está vendo? Deus está. Mas nós, muitas vezes, nós não vemos. Aí a Bíblia vai nos dizer que Israel agora não está olhando para a arca como se fosse a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que existiam alguns inimigos ali que entenderam que Deus estava triste com o povo dele. E eles invadem o arraial de Israel. E eles levam a arca da aliança. E aqui nós chegamos no ponto em que nós lemos agora. A Bíblia vai dizer que quando a arca é levada, quando os inimigos levam a arca, começa a ter uma sequência de derrota no meio do povo. O sacerdote cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. O marido desta mulher, quando fica sabendo, também morre. A Bíblia vai dizer que quando ela dá a luz,
as mulheres olham e dizem, nasceu um menino. No meio de tanta crise, nasceu uma criança. E a Bíblia vai dizer que ela não faz caso algum disso. Ela diz, e qual é o nome que você vai colocar? Ela vai dizer, o nome dele será Icabô. Ou seja, foi-se a glória de Deus. Mas aquilo que é o fim para nós, para Deus, não é. O escritor aos Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo de número 8, ele vai dizer assim, ó, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Olha lá, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Está dizendo, escuta, a história não acabou não. Porque quando nós achamos que tudo acabou, Deus faz uma vírgula no ponto final, dizendo, tem mais um pedaço da história que eu vou escrever, e todos verão que eu sou Deus no meio do meu povo. Aleluia. Mas para isso precisava existir uma coisa chamada conserto. E a Bíblia vai nos dizer que quando Israel pede, eles choram, eles se entristecem. Eles ficam muito tristes, porque eles entenderam que eles se dividiram. O próprio povo de Deus já estava se dividindo entre si. É aquele negócio, ó, eu acho que isso pode, não, aquilo não pode. Eu concordo com isso, não, eu não concordo. Estamos vendo nos dias de hoje, como o inimigo está tentando dividir os lares dos cristãos, as próprias igrejas. Pessoas que estão dizendo, eu não vou mais na igreja porque eu não concordo com isso. Eu não vou mais na igreja porque eu não concordo com aquilo. Eu não vou em tal lugar porque eu não aceito isso. Aí a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25. O próprio Senhor Jesus, ele diz assim, ó, o reino dividido não subsistirá. Meus irmãos, o inimigo está torcendo para que a igreja se divida. Já estão aí no mundo, estão dizendo, os evangélicos se dividiram. Os evangélicos já não estão falando mais a mesma língua. Algumas pessoas estão dizendo, olha, as igrejas vão fechar as portas, porque nós estamos vencendo. Aí Jesus está dizendo, o reino dividido não subsistirá. O inimigo aí está contando que muitos estarão um contra outro, pastores contra membros, membros contra pastores, obreiros contra pastores, pastores contra obreiros, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Deus conhece o plano que Satanás está tentando lançar contra a igreja dele, e o Senhor já preparou a sua vitória. Não podemos andar de maneira desigual, irmão. Somos levitas que levam a glória de Deus. Temos que andar no mesmo passo. Temos que ter a mesma altura. Eu tenho que olhar para o diácono que está do meu lado e dizer, irmão, a paz do Senhor seja contigo. Vamos chegar na glória junto. Vamos adorar ao nome do Senhor junto. É o irmão olhar para mim e dizer, irmão Luciano, eu estou dando glória a Deus porque eu estou esperando o grande dia. É andar com a mesma estatura. Não podemos deixar que o reino seja dividido, irmão. Não podemos deixar que quando nós estamos levando a glória de Deus, alguém venha colocar no nosso coração algum tipo de coisa. Não. Quando alguém vier trazer alguma crítica, seja da igreja, seja dos irmãos, seja da família, dizendo aí na família, vamos, não, irmão, diz, não, eu estou andando no passo, na presença de Deus. Eu estou esperando a glória de Deus se manifestar na minha casa. E a Bíblia diz que foi-se a glória de Deus e acabou. Mas no capítulo de número 7 do mesmo livro de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse para Samuel, manda o povo se levantar, porque eu vou trazer de volta a arca da aliança, eu vou restaurar Israel, eu vou fazer com que os seus inimigos saibam que eu sou Deus no meio deles. E no capítulo de número 7, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo a seguinte coisa, que quando Israel vence, Samuel pega uma pedra,
coloca a pedra sobre o chão, e ele olha para todo o povo e ele diz: Ebenezer. Ele está dizendo, depois que o Senhor os livrou, depois que o Senhor viu o choro de Israel, quando Israel entendeu que eles estavam andando de maneira diferente, não cantava mais, não adorava mais, não louvava mais, mas a Bíblia vai dizer no capítulo 7, depois os irmãos veem isso em casa, que os filisteus estavam lá no arraial, e eles ouviam do outro lado do vale, eles diziam: o que é que nós estamos ouvindo? E eles diziam: não é o povo de Israel que está cantando, não é o povo de Israel que está adorando, não é o povo de Israel que está clamando o Deus deles. E a Bíblia vai dizer que Deus manda no meio dos inimigos uma praga, e alguém diz: olha, esta praga é porque o Deus deles ouviu o clamor deles. Aí, irmão, tem hora que eu acho que até o diabo, tem hora que o diabo às vezes ele tem revelação também, porque alguém lá do acampamento inimigo falou assim, o rei perguntou: o que é que nós vamos fazer? Ele falou: devolve a arca, leva de volta. Então vamos devolver. Não devolve de qualquer jeito não, vocês estão ficando doidos, nós cometemos um pecado grande, o povo está cantando, o povo se reconciliou com Deus, o povo está de volta e Deus está ouvindo. O que é que nós vamos fazer? Faz ouro, manda prata, manda presente, manda tudo, manda boi, manda tudo, não manda de mão vazia não. Talvez o Deus deles terá misericórdia de nós. Irmão, se você entender como o seu louvor chega na presença de Deus, você não cessaria de glorificar o nome do Senhor nem um dia da tua vida. Lá fora só tem notícia, ruim, triste, está se calando as igrejas, mas quando você começar a dar o brado da vitória, o inimigo vai ouvir do outro lado e vai dizer: eu não posso tentar deter este povo. Samuel coloca a pedra e ele diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aí, irmão, eu fui ler na etimologia bíblica o significado de Ebenezer. E aí a etimologia bíblica vai dizer que Ebenezer significa pedra de ajuda. Aí eu fui entender a glória de Deus, como ela é maravilhosa. Outro dia eu conversava com um pastor amigo meu em casa, e ele me fez uma pergunta. Ele diz: irmão Luciano, por que está acontecendo tanta coisa com os crentes? Nós somos crentes, servimos a Deus, tememos a Deus. Por que Deus permite? Eu saí dali, irmão, e confesso que não sabia a resposta. Mas quando uma coisa me incomoda, eu falo com Deus. E aquela semana eu fui falar com Deus, disse: Senhor, realmente, como que explica-se isso? Passou uns 4, 5 dias. De repente o Senhor falou comigo. No livro de Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo 1. E ele vai dizer lá no capítulo assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu olhei aquilo e disse: Senhor, o que isso significa? Ele diz: vocês são instrumento, vocês se colocaram na posição do que eu tenho que fazer no meio deste mundo. Vocês são o culto racional, aonde eu vou mostrar para este mundo que a minha presença é a mais importante de todas. E alguém olha e diz assim: mas irmão, o senhor sabe, é tanta coisa acontecendo, irmãos. Nós já somos o sacrifício santo diante de Deus. Nós estamos neste mundo apenas para ser instrumento da glória de Deus. O que Deus faz na nossa vida é para a glória do nome dEle. E quando nós já fomos oferecidos, como diz Paulo a carta a Timóteo, ele diz: eis que
que já estou sendo oferecido como expiação de sacrifício, mas a minha coroa já está nas mãos do meu Senhor, não somente a mim, mas também a todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. Sacrifício santo, nós somos instrumentos neste mundo, para que Deus mostre para este mundo que nós não tememos o inimigo. Meus irmãos, vivemos em tempo onde não podemos parar de adorar, não. Eu não vou no culto, eu não vou em tal lugar, não. Meus irmãos, entendam, nós somos sacrifício, e a Bíblia vai dizer, santo, agradável a Ele. Aí eu vou lá no livro de Eclesiastes, e ela vai dizer assim, o Senhor se alegra quando o seu santo parte para junto dele. Irmão Luciano está aqui hoje, irmão. Mas se o Senhor dizer, filho, você pode ser esse sacrifício hoje, porque a obra que eu tenho é muito maior. Você pode se entregar como sacrifício hoje. Saiba de uma coisa, irmão, o céu está dando glória, porque Deus está mostrando para o mundo que a única resposta para o mundo é Jesus Cristo de Nazaré. Medicina, ciência, política, todos disseram, não podemos fazer nada. E do outro lado do arraial, nós estamos orando. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, bendito é o nome do Senhor. O mundo olha e diz, mas esse povo não se curva. Este povo, em vez de ir lá chorar, em vez desse povo entrar num quarto, se trancar, deixar de adorar, este povo diz, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. O inferno olha e diz, não tem como parar este povo. Vamos andar no mesmo passo. Aí, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, no livro de Mateus, que Pedro, lá no Mateus capítulo 16, versículo 18 ao 19, a Bíblia, e eu já vou parando aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele passa no meio do povo, eles pedem um sinal, o povo diz, faz um milagre aí para nós crermos no Senhor. Ele diz, não vou fazer milagre nenhum, vocês não acreditam em nada. Passado um pouquinho, Pedro está lá na frente, aí o Senhor diz assim, escuta, vocês, quem o povo pensa que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Aí Pedro dá um salto e diz, não, Senhor, o Senhor é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Aí, irmão, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu te digo que tu és pedra. Aí ele confirma dizendo assim, agora ele olhando para Pedro, diz que Pedro é pedra, mas agora ele olha para Pedro e diz, Pedro, mas eu te digo, agora Jesus se vira para si. Ele toma a responsabilidade para si. E ele diz assim, te digo, que sob esta pedra, oh, aleluia, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a ajuda chegando, é a glória de Deus chegando, é a presença de Deus chegando. Mas o mesmo Senhor, Ele continua dizendo em Mateus 7, 24 ao 27, o Senhor, Ele olha para o povo que está triste, preocupado, angustiado, com ansiedade, sem saber como que seria o dia de amanhã. Aí o Senhor diz assim, eis que vos digo, que aquele que edificar a sua casa sob a rocha. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou pedra,
Eu sou a tua ajuda, eu sou o teu socorro, eu sou a tua vitória. Você não será abalado, você não será arrancado, você não será destruído, você não será humilhado, porque eu sou a pedra que você edificou. Ele diz: se edificar a casa sobre a rocha, ela não será destruída. Tudo que vier contra não a destruirá. Aí o salmista, no Salmos de número 118, ele vai dizer assim, ó: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio ser a pedra principal de esquina. O mundo não conhece essa pedra, o mundo não conhece essa rocha, mas se nesta noite você voltar os seus olhos para o céu e você começar a glorificar o nome dele, esta rocha que é Cristo lhe dará segurança e vitória, porque a porta do inferno não prevalecerá contra ti. Irmão, mas o senhor sabe, a minha casa está dividida, a minha empresa está dividida, a minha família está destruída, um está para um canto, outro está para o outro, ninguém fala mais a mesma língua, ninguém fala a mesma palavra. Aí o Senhor está dizendo: edifica a tua casa sobre a rocha, edifica a tua casa sobre a rocha, porque o Senhor te dará vitória. O escritor de Atos Apóstolos, ele vai dizer, e no capítulo de número 4, versículo 11, ele vai dizer assim: esta pedra é Jesus. Eu quero te dizer nesta noite, talvez você diz: eu já sofri tanto, eu já machuquei tanto, eu não tenho força. Israel não tinha força, a arca foi arrancada. Jeremias, quando estava na beira de um rio, Jeremias estava tranquilo. O Senhor olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu vou te escolher para ser profeta. Ele diz: Senhor, mas eu sou uma criança, a função é pesada, a coisa é difícil. Ele diz: não diga que é uma criança, porque eu, Jeremias, te escolhi lá no ventre da tua mãe. Antes que alguém te conhecesse, eu já te conhecia e sabia quem era você. Não deixa Satanás te diminuir e nem te humilhar, porque Deus te escolheu, porque sabe que você será instrumento na mão dele. Jeremias é preso, posto num calabouço, açoitado, humilhado, desprezado. Jeremias um dia no fundo de um poço diz: acabou, não tem mais o que fazer, Deus me esqueceu, Deus perdeu para o inferno e eu estou preso aqui. Mas quando Jeremias já fazia 3 anos que estava dentro de um poço lameado, fedendo, de repente uma portinha se abre lá em cima. Depois de 3 anos, uma luz bate no fundo do calabouço. Jeremias olha para cima e ele vê a face de um soldado que não era da onde ele estava, era um soldado inimigo. Mas Deus havia falado para aquele rei que invadiu aquele lugar, dizendo: naquele poço tem um servo meu, instrumento meu, foi preso e acha que eu esqueci, mas você vai abrir a porta daquele calabouço e vai mostrar para ele que eu não esqueço daqueles que são meus. E quando ele olha para cima, ele vê a presença de Deus se manifestando depois de muitos dias. Eu quero te dizer, não cesse de orar, não cesse de adorar, como cantaram aqui na frente, em tempos de guerra, não pare de adorar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu encerro aqui com a permissão do meu pastor. Eu quero perguntar nesta noite, talvez para muitas pessoas já acabou-se a glória de Deus, mas eu quero perguntar nesta noite, se há alguém entre nós que talvez ainda não conhece Jesus como Senhor da sua vida, e quer aceitar esse Jesus, quer edificar a sua casa sobre a rocha,
quer pegar uma rocha de ajuda e colocar na sua vida. Ou você talvez está distanciado, está dizendo, eu não tenho força. Eu quero perguntar nesta noite, tem alguém nesta noite que quer aceitar a Jesus? Tem alguém nesta noite que está distante, parado? Talvez você diz, irmão, eu estou frio. Eu não consigo glorificar mais, eu não consigo adorar a mais. Eu quero te perguntar nesta noite, não perca a oportunidade. Eu quero te perguntar, você que talvez está afastado, quer reconciliar nesta noite? Tem alguém entre nós que quer voltar a sentir a glória de Deus, a presença de Deus entre nós? Talvez você diz, irmão, eu gostaria de voltar a sentir aquela glória, aquela alegria, aquela presença. Eu quero andar no mesmo passo. E a minha última pergunta neste momento, você quer voltar para Jesus? Ele está te esperando. Ele está aqui no altar esperando você voltar. Jesus está esperando que você dê o seu primeiro passo. Se não há, que Deus abençoe. Talvez em casa você diz, olha, eu posso edificar essa rocha. Edifique. Que a glória de Deus volte na sua casa e você veja os milagres da parte do Senhor. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.